Bem-vindos à SP Tech Week, a Vertical Tecnologias Emergentes. Meu nome é Márcia Malheiros e eu vim conversar com vocês sobre Bright Mirror, o lado positivo e o bom uso da tecnologia nos dias de hoje. Então é um prazer receber vocês e fico meu muito obrigada ao Gabriel Lopes, que é o nosso curador. Então, bem-vindos à SP Tech Week. Bora conversar? Bom, meu nome é Márcia Malheiros e a gente está aqui reunidos na SP Tech Week. Eu trabalho como Head em Startups em Education Online, Gestão Digital. Sou professora e palestrante na áreas de CX, Brand Digital, LinkedIn e Gestão de Pessoas. Então, assim, para vocês conhecerem um pouco mais, entre lá no LinkedIn, Code, e a gente vai se falando ao longo dessa semana e para outras conversas interessantes. Eu quero conversar com vocês sobre Bright Mirror, o lado positivo da tecnologia e que tanto traz benefícios para a gente se destacar no nosso posicionamento de mercado. Então, a gente vai conversar aí desde telemedicina, passando por China, QR Code, sociedade cashless, enfim, todo o lado positivo que a gente tem desse outro lado que acham que é tão darkness, né, da internet. Primeiro venho com essa foto aí, com essa provocação para vocês, mas saber, diante de tudo isso, né, que está acontecendo, a gente se sente um peixe fora d'água e parece que a gente está igual a todo mundo. E aí, de repente, essa zebrinha aí levanta e fala, não, tem um destaque, não é tudo igual. Então, a gente pensar que a internet não é, né, a tecnologia não é um lado escuro e que todo mundo fica viciado e que tem, né, vários documentários e fala-se muito da dependência. A gente tem um lado muito bacana, a confluência de todas essas mídias e toda a tecnologia, a oportunidade de novos negócios. Então, é muito interessante se a gente olhar para o lado positivo da tecnologia e utilizar em prol de todos nós. Então, seja na saúde, seja no trabalho, enfim, muitos ramos. A gente vai conversar aqui um pouco, né? Primeiro, a gente sabe que hoje a gente já está nesse conceito mobile first e estamos indo já para a realidade aumentada, já fomos, né? E isso não é novidade, mas a gente entender que tudo que você vai fazer, pense no conceito que ele tem que funcionar no mobile, né? Ele tem que estar acessível. E quando a gente fala isso, é essa brincadeira aí com a imagem, mas a gente tem isso, a gente está na rua e tem tudo na mão. A gente vai conversar disso ao longo desse bate-papo. Entender que a mudança de comportamento é outra. A gente olha esse rapaz aí na banheira, né? E imagina, puxa, o que será que ele está fazendo? Será que ele está vendo o noticiário? Ele pode estar vendo um streaming? Ele pode estar... Enfim, tem N circunstâncias, pode estar ouvindo música. Então, mudou o comportamento, né? Antes você tinha outras formas de lazer, de entretenimento e de informação, mas hoje você tem essa forma que você pode estar aí na banheira dando um relax e, na verdade, estar se informando e vendo ouvindo um podcast. Enfim, a gente tem que entender esse novo comportamento para trazer novas experiências para o usuário, que sejam agradáveis para o usuário. Como é esse consumidor? Como é que ele está pensando? Como ele está agindo? E isso é muito bacana, a gente entender essa evolução. Essa evolução passa aí por conflito de gerações. A gente tem essa galerinha aí vindo, né? Temos até a geração alfa e aí já temos as Coronials, né? Isso é muito bacana. Então, entender que em algumas empresas a gente ainda tem esse cross das gerações. A gente tem desde Baby Boomer, geração X, Y, Z, Alfa. A gente fala muito de milênio, mas não só olhar o que criticam os milênios, mas ser mais positivista e ver tantas mudanças que os milênios trouxeram para nós, como mudança de comportamento, o multitasks. A gente pode ser hoje, né? Você pode ser um médico e um violinista. Olha que bacana, né? A multiplicidade. Os milênios trouxeram isso muito forte.
E a gente tem essa galerinha aí pequenininha que pega e já tem o touch no dedo, né? Muito bacana, é muito legal. Mas entender esse comportamento e fazer a gestão desse comportamento de consumo para o nosso interlocutor. Então, a gente entender como é que se dá tudo isso com a tecnologia e trazer benefícios do lado digital do mundo. É muito importante que a gente pense na positividade, na conectividade. A gente está falando de um evento aqui 100% online, né? A gente está cada um num lugar e não estamos de fato presencialmente. Então, é um novo comum que chamávamos, né? Mas assim, já não é mais novo, ele é comum, ele é diário, são as reuniões híbridas. Então, toda essa mudança trouxe um novo olhar e eu ouso dizer que é muito positivo. Acho que é muito legal. A gente tem aí desde desenvolvimento de órgãos em 3D, a QR Code, facilitação, WhatsApp, enfim, a gente vai citando alguns exemplos para que a gente tenha uma conversa bem gostosa e bacana. Quando a gente dá um passinho para trás, a gente revisita, né, a tecnologia da já extinta máquina de escrever. Quem aí pegou a máquina de escrever era super bacana, super legal, enfim. Mas naquela época era o que se tinha. Hoje é inimaginável que a gente tenha uma máquina de escrever, a não salvo se ela for uma bela peça de decoração. Então é só para a gente relembrar um pouquinho aí. Depois a gente tem disquetes, né? Quem lembra de disquetes? Outro dia eu conversei isso com um grupo de alunos e o pessoal falou: Nossa, eu guardava as coisas aí. Hoje a gente só fala de cloud, né? Mas a gente passa por esse momento aí. E bacana também a gente olhar para os CDs, onde a gente tem uma crise da indústria fonográfica nessa época, e os CDs piratas, enfim, mas foi também uma transformação, foi uma evolução. E a gente vai conversar sobre isso também, economia compartilhada, eu uso muito como exemplo de economia compartilhada, mas é para a gente começar a refletir, abrir a cabeça com todos esses itens aí que a gente está pincelando nessa conversa. E a gente chega, né, ao deep learning, à inteligência artificial em todos os seus sentidos, e como é que a gente faz isso, como é que a gente se utiliza bem dos chatbots, enfim, toda essa inteligência que a gente pode trazer em benefício do nosso cotidiano. O que eu quero refletir aqui com vocês, como é que vai se dar esse consumo, né? Se ele vai ser presencial, então você vai até a loja e vai continuar comprando, ou se ele é virtual, ele se dá, né, via online, ou ele é mesclado, ele é híbrido. Eu volto a dizer aí para vocês que ele vai ficar híbrido, mas o importante de tudo isso é que a gente tenha interações, né? A interação, o ser humano quer, ele precisa de interação. Então, essa experiência que você leva por meio online e offline é extremamente importante. Hoje você tem como filtrar o comportamento desse usuário, esse seu cliente, para oferecer um melhor serviço, oferecer um melhor negócio, oferecer um melhor produto, mais assertivo. Na verdade, não existe um produto certo ou errado, assim como não existe mídia certa ou errada. A gente tem que verificar a boa utilização, a assertividade. Quando a gente fala que the data is the new oil, né? O data é o novo petróleo. Eu usaria dizer que é a criptonita, né? Nem o petróleo. Só que a gente precisa fazer interpretação de dados. Sem a interpretação de dados, a gente não... É um dinheiro jogado no lixo, gente. Se você não fizer a interpretação dos dados que você recebe, você não consegue ter assertividade na oferta dos seus serviços e produtos. Então, pensem nisso que a gente começou a falar, né? A gente tem interação, a gente tem as gerações reunidas ainda nas empresas, no mercado, com quem você está conversando, né? E qual o bom uso da tecnologia que você pode fazer para ser assertivo nos seus negócios. É isso que vale, a assertividade nos seus negócios. A gente vai ter oportunidade de falar aqui nesse bate-papo sobre empresas que fazem um posicionamento muito bacana,
mas é fundamental que a gente entenda o bom uso da tecnologia, que tem que estar inserido num cenário, num contexto, para que esse consumo e esse cliente saia satisfeito. Se você não tem interação, bad news, né? A gente está num caminho errado, num caminho que não vai, não é que é o errado, não vai ser assertivo, e você não vai ter o sucesso que você imaginava nos seus negócios. Então, tem que parar um pouquinho, estudar cenários e tendências, analisar como é que está isso. Isso passa, né, lá pelo que eu falei, a economia, passa por gerações, como é que estão as tecnologias. Você pode não ser o expert em tecnologia, mas convide pessoas boas como você, ou melhores, que têm a sua expertise, tem a hard skill para trabalhar com aquilo, e também a soft skill. A gente falava muito, um tempo atrás, no QI, né, coeficiente de inteligência. Hoje a gente está falando de coeficiente emocional e de coeficiente digital. Há de se falar no coeficiente digital. A gente tem que ter relevância. Você pode não atuar, mas você tem que saber para onde o mercado vai. Todas as negociações hoje tem um meio eletrônico. A gente tem novidades que estão agora em alta, que daqui a pouco já não são mais. A gente teve agora Pix, a gente já está falando de China, que há bom tempo já é a primeira sociedade cashless do mundo. Então, tudo isso, quando você coloca numa única mesa para entender, você tem que ter um garimpo dessas informações, para que você entenda como é que está se portando o seu público final. Aí sim você vai falar, puxa, essa tecnologia foi assertiva. É que foi assertiva porque você fez a interpretação dos dados que você tinha, tá? Vamos colocar aqui um videozinho para a gente começar a entender a comunicação de uma marca, de um tom de voz, né, para um público. Essa é uma brincadeira para descontrair. Depois vocês dão uma olhadinha lá no Instagram, o Insta tá aí, mas é bacana. Mindset vencedor. Dá uma olhada, gente. É tudo nosso. Depois que eu mudei meu mindset, a minha boca é a que mais fatura. Tem que ter essa não, meu irmão. Tem essa de startup não, compadre. Eu tenho uma produção de todos os tipos de entorpecentes. Sabe o que significa? Significa demanda constante. Eu usei métodos out of the box. Ampliei meu target. Enquanto meus concorrentes usam arma, dão tiro, modelo primitivo, irmão. Eu analiso as opportunities para explorar os trends de mercado. Me chamam de inovador, até posso ser mesmo. Eu foco nos produtos tudo, mas também não esqueço da logística e dos clientes, não. O cliente é o modelo do negócio. Por que o negócio existe? Por causa do freguês. Esse é o segredo. Eu já tenho até cadastro no Uber Eats. Minha maconha é eco-friendly desde o ano passado. É feita com recurso sustentável. Eu criei um novo target. Estamos no novo ano, meu irmão. É outro patamar. Você acha que eu não quero lançar novos produtos? Lógico. Mas eu vou pivotar antes, meu irmão. Meu modelo de negócio, eu não tenho avião, fogueteiro. Eu tenho jovem aprendiz. A minha equipe traficante aqui trabalha com workflow. Vira colaborador depois de um tempo. É participação no lucro. Meu varejo usa tudo sapatênis e coque samurai, porra. Minha boca virou case de sucesso, não é por acaso. Tem gente me pedindo até para fazer rebrand de lança-perfume, acredita? Os caras pararam no tempo. É só carnaval, porra, é produto sazonal, não tem ciclo de vida. Tem gente que pensa no futuro sem entender de disrupção. Esse mês eu vou lançar até 2 livros. Como ser traficante foda, vou aproveitar essa onda de palavrão aí do livro, e traficante feliz e enriquecer junto, vai bombar. Mês que vem estamos até aceitando criptomoeda, mas não é para divulgar isso ainda não. Já soube até que tem neguinho da milícia querendo que eu faça mentoria aqui, ó, é ruim. Sou X9 não, meu irmão. Esse é o país perfeito para quem pensa em empreender, pensa nisso. E esqueci de falar do webinar. Grava de novo, não? É muito bacana, né, gente? Tem uma linguagem, claro que isso é uma brincadeira, né, um humor, mas a linguagem com que ele fala, né, que ele comunica, e que bacana, usando todos os termos, né, que é muito legal. Mas, assim, veja, por que dá certo, por que é legal, né? Ele tem todo um preparo, né, tem todo um entendimento de para quem ele está conversando. Isso é um ótimo exemplo quando a gente tem um tom de voz bacana de uma marca. A gente vai falar bastante de marca aqui também, porque as marcas se utilizam muito bem da tecnologia, que é esse lado positivo, né? O bright mirror, que não é tão dark.
é um lado muito legal da tecnologia. Eu não estou sendo poliana, mas é ser otimista com os resultados que a gente vê na mão. Seja nas consultorias, nas instituições que a gente leciona, a gente vê exemplos de como a tecnologia favorece novos negócios, favorece marcas e consegue fazer com que empreendedores cresçam. Então, pensa um pouquinho nisso, que é muito bacana. Não dá para a gente falar sobre esse Bright Mirror, esse lado positivo, sem pensar em China. A gente tem super apps, os wallets, né? Como eu falei no começo, aí a primeira sociedade cashless do mundo, quer dizer, ela sai de guerra, de fome, de muito problema, e ela pula diretamente para um QR Code, né? Ela tem esse vácuo aí do cartão de crédito, tá? Então, a sociedade cashless é uma sociedade completamente que não usa dinheiro. Então, e aí você tem grandes exemplos que são notórios e que, se você não conhece, vale a pena dar uma olhada. Tem vídeo no YouTube, tem reportagem sobre o Alibaba, o WeChat, que é como se fosse o nosso WhatsApp, só que ele é um super app, ele tem tudo dentro. Então, você começa com avatar, começa com conversa, vai comprando coisa, vai chamando um app, enfim, e você faz tudo ali naquele ambiente. A Tencent, que é uma empresa também que nasce com o intuito de tomar, né, de lucrar 10 centavos por habitante. Então, são cases muito legais. E eu ponho aqui Black Mirror, né, no contraponto aí que a gente está falando de Bright Mirror, né, o lado brilhante, maravilhoso da tecnologia, mas para vocês entenderem que o lado legal, quando você tem um score de benefícios, que é como a China já tem, eu já vou explicar o que é você ter uma sociedade mais segura, né? Como é que isso funciona, Márcia? Pô, isso é meio maluco. Não, é assim. Quando você pega lá, eu vou citar algumas empresas, tá, gente? Mas para tangibilizar para vocês e ficar fácil da compreensão. Muitos trabalham com tecnologia aqui, outros não trabalham, e acho que o bacana é a gente ter uma linguagem que é tranquila, que é sempre alcançável para todos, é transparente. Então, quando você tem lá, você pega um Uber, você dá estrelinha, né, para o motorista também dá estrelinha para você. Isso é um score, né? Então você tem um placar aí de se sua nota está legal ou se sua nota não está legal. Então, quando você pega lá, mas o que isso tem a ver com sociedade segura? Sim, quando você atravessou fora da faixa, na China, você vai estar lá um pontinho negativo, né? Vai ter uma multa e tal. Então, olha que legal, você vai falar, pô, bacana, você começa a ter respeito maior com os pedestres, você começa, estou dando um exemplo, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, você vai ter assim, poxa, mas a gente está sendo vigiado, cadê minha privacidade? Ora, a gente tem que escolher, gente. Ou a gente tem uma sociedade mais segura, e uma das ferramentas é um score de benefícios, que aí você vai controlando isso, e é legal, né? Veja, do meu ponto de vista, né? Aí a gente entra lá, quando você entrou no QR Code, me manda recado lá no LinkedIn, vamos conversar, põe seu QR Code aí, manda para mim. Então, tem esse lado. E o outro lado é assim, não, eu não quero ter minha privacidade invadida, mas, assim, eu saio, não sei se eu volto à noite, porque não tenho, né, um poder, enfim, uma polícia atuante. Então, veja, a gente tem que entender a sociedade que está inserido, o contexto, a aceitação, e pesar na balança. A mudança já veio, já chegou, a tecnologia já está aí. A gente vai falar um pouquinho disso. Quando eu falar de economia compartilhada, a gente vai entender mais isso. Mas, assim, é fato, não tem como a gente... os grandes benefícios que a gente teve, né? Aí, quando a gente fala aqui em economia compartilhada, vamos pegar... a gente tem dois conceitos, o Heavy Asset e o Light Asset, que eu coloco aí para vocês, mas fica fácil de entender. Quando você tem, por exemplo, o Airbnb, ela é uma economia compartilhada. Eles são a maior rede hoteleira do mundo e não tem sequer um quarto deles. Então você fala, puxa, isso é meio maluco, né? É maluco, mas é assim que funcionam hoje os negócios, né?
E depois entra blockchain, que aí facilita muito mais as negociações, você não tem fricção nenhuma, né, nas negociações. Veja, a confluência de tecnologia proporciona, né, promove novos negócios. A gente tem que entender isso. Então, a economia compartilhada é quando você agora... Antes você estudava, né, aí pegava, entrava no trabalho, fazia carreira, e depois de um tempão você comprava uma casa na praia. Isso a gente está falando de heavy exit, ok? Agora você está na fase do light exit. Você não pensa mais, alguns pensam e a gente tem que respeitar, mas assim, o que é a tendência? Que não se pense mais em comprar a casa. Tudo. Eu vou lá, alugo por um final de semana, usufruo daquilo, tal, pago via app, tudo, faço uma transferência e acabou, e vou embora. E na outra semana eu posso estar em outra casa, talvez no campo. Então, veja, quando você começa a ter uma economia assim, que todos podem, né, utilizar, então o Uber é uma economia compartilhada também, refletir os novos negócios que a gente tem pela frente. E isso é proporcionado pela tecnologia. Então, esse é um dos lados que a gente traz do Bright Mirror, né? Então, tem os benefícios. Essa aqui é uma matriz de desenvolvimento chinês, são os pilares, né? Segundo o Ronaldo Lemos, é muito interessante, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, eu gosto muito das coisas dele, ouço, enfim, vejo vídeo no YouTube, ele tem umas coisas bem legais. O Plano de Desenvolvimento da China para 2030 pode orientar a carreira de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, vamos lá. Como é que isso aí funciona? Pega aí as bolas azuis que a gente tem na parte de cima, os pilares do desenvolvimento. Então, a gente tem, tá, nessa matriz, inteligência artificial, cloud computing, IoT, né, Internet of Things, internet das coisas, e Big Data. Quando você tem esses 4 componentes, esses 4 pilares, você tem alguns objetivos que vão ser promovidos. Então, a gente já passa para a linha de baixo dos verdinhos. Dá uma olhada, vê se faz sentido aí. A gente tem desenvolvimento econômico, criação de empregos, serviços públicos, gerenciamento populacional, distribuição de renda. Faz sentido, galera? Assim, a gente está falando em 4 bases aí que a gente já tem, né? Inteligência artificial, cloud computing, internet das coisas, big data. Quer dizer, quando você tem esses pilares bem consolidados, a gente começa a ter benefícios, né? Os objetivos que podem ajudar muito. Pô, desenvolvimento econômico, né? Geração de empregos, serviços públicos melhores, mais assertivos, gerenciamento populacional, isso é muito bacana. E uma melhor distribuição de renda. Poxa, isso pode ser utopia, tal. Não, não é utopia, gente. A gente tem que pensar que isso não é mais futuro, isso já está acontecendo, já é, né? Isso já é o que está acontecendo, a gente precisa colocar em prática. Poxa, mas aqui no Brasil e tal, bom, se a gente for pensar sempre assim, a gente não vai mudar nada. Então, veja, estou trazendo aí algumas informações para vocês nesse bate-papo aí, para a gente olhar o outro lado e ligar as antenas, né? É o mapa mental que a gente tem que mudar, né? Mindset tem que ser refrigerado, tem que ser orientado sobre novas perspectivas. E aí a gente começa a enxergar muitas soluções. Faça essa brincadeira aí do novo comum, uma brincadeira para tornar mais leve. A gente sabe que é um período pandêmico, muito triste, muitas pessoas faleceram, enfim, e fica aqui todo o nosso respeito. Mas isso não é mais novo, né? Isso já é o comum, quer dizer, a gente tem que tirar esse medo, porque a gente ficou muito apavorado, respeitar o problema, claro, a gente está num período pandêmico ainda, espero que daqui a uns anos a gente reveja esse bate-papo e pense que tudo isso faz parte já de um passado. Mas o que é o comum? A gente fazer essa gestão do tempo, mas quantos benefícios a gente teve também, né? A gente teve mais momentos para ficar com a família, a gente teve menos estresse de locomoção, maior convívio social interpessoal. Então, o que a gente teve de positividade desse lado, né? Teve gente que talvez assim nunca tinha pedido uma refeição por um app. Legal, foi aprender.
As pessoas começaram a priorizar o comércio ao redor, em torno, né, do seu bairro, da sua casa. Então, começou a movimentar uma outra economia que estava com maior dificuldade, agora já melhora. Então, pensar nisso e fazer uma gestão de lead é muito importante. E os benefícios que a tecnologia traz, você consegue... Isso é um funil, né, gente, de gestão de leads simples, mas para a gente entender que quando você tem a tecnologia e começa a estudar e entender os dados, você começa a ser mais assertivo nos seus negócios, né? Então, você começa a levar para o seu visitante, seja do seu site, da sua página, enfim, um aprendizado, uma descoberta, quer dizer, você está lá no começão do funil, e aí quando você vai filtrando, vai conversando, vai entendendo, você tem um reconhecimento de problema, né? E aí você faz com que teu consumidor considere você uma solução, né? Uma oportunidade para que ele solucione. E aí ele tem a decisão de compra. A gente tem vários fatores que influenciam, esse aqui é um resumo, né, para esse bate-papo. Eu ousaria dizer que ainda você tem uma fase depois da decisão de compra, que é a experiência do consumidor e o que ele leva na memória do seu produto, do seu serviço, o quão amável, o quão lembrado você será. Quer dizer, como é que está a tua reputação depois de passar nesse funil, né? É importante a gente saber isso. Como é que a gente vai ser lembrado? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Nossa, tem várias formas. E começa assim. Ah, mas eu não tenho grandes investimentos para fazer. Cara, dá para fazer. O investimento não é o que a gente está colocando em questão. Veja, trace a melhor tecnologia, o melhor ambiente digital para o seu negócio. Muitas vezes a gente está falando de um simples WhatsApp, né? Hoje você pega o WhatsApp Business, tem uma série de ferramentas. Tem muita gente que não usa mais site, que não tem e-commerce, não tem marketplace, mas usa já outras ferramentas. Tem gente que só sobrevive dos seus negócios no Instagram, tem gente que só usa o LinkedIn. Então, veja, tem que entender aonde o teu público está, com quem você quer conversar, e se você está interpretando esses dados de maneira correta. E esse é o lado bacana, é o Bright Mirror que a gente está tanto falando. Eu trouxe esse modelo de maturidade digital, que é muito bacana, como é que as marcas vão se posicionando, né? Então, o momento menos maduro, que é aí o roxinho, que vocês podem dar uma olhada, até você chegar no azul, que é um momento mais maduro. Isso leva um tempo, mas sempre que você tiver interpretando os dados que você recebe, você faz uma gestão de marca no ambiente digital que tem uma evolução fantástica. Tá? Eu estou falando aqui de marca porque eu vou mostrar para vocês como as marcas se utilizam das tecnologias para poder alavancar os seus negócios. Mas existe toda uma governança por trás disso, não é? Ela não nasce no estalar de dedos, né? Então, você entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, os seus stakeholders, é fundamental que você entenda a sua cadeia de supply chain. Quer dizer, de onde está vindo? Quem é o seu fornecedor? Quem são as pessoas que te dão lastro, que te seguram? Enfim, no bom sentido, são fornecedores, né, bacanas, que estão comprometidos com você. Quem é que é o cara que está lá vendendo na ponta o teu produto, o teu serviço? Então, entender tudo isso e conseguir interpretar como é que estão os dados do que você tem em mãos para um alinhamento da sua presença digital, né? Do seu território digital. Como é que você faz isso? E veja, isso no ambiente online e lembre-se que você tem um ambiente offline. Qual é a experiência que você oferece do seu produto e do seu serviço? Então, pense nos negócios, como é que a sua marca está se estabelecendo e comece a entender o que você tem dos algoritmos. Eles trazem muita informação e que, por falta de interpretação, a gente fala, poxa, essa mídia não é boa. Ah, a tecnologia, putz, não dá, não sei fazer, é muito cara. Gente, não adianta. Existem empresas que a gente às vezes chega, querem investir muito alto em tecnologia, mas esbarram em algo que parece muito banal, mas não é a gestão de pessoas. Então, veja,
não tem tecnologia errada, não tem tecnologia ruim. Existe uma má utilização da tecnologia. Então, quando a gente interpreta isso, entende essa marca, entende os stakeholders, esse posicionamento, faz uma boa governança de tudo isso, você fatalmente vai ter a manutenção de uma reputação positiva num prazo mais longo. Então, veja, depois, quanto vale essa marca, né? Quando você faz um brand equity, quanto que vale essa marca? Tem uma construção. Então, a tecnologia pode sim e ajuda muito a gente a construir essa reputação positiva a longo prazo, tá? Então, dê uma olhada, esse quadro é muito legal, é simples, mas assim, a gente consegue ver aonde você pode desenvolver várias etapas da sua marca, né? Então, desde você partindo lá dos seus os entrantes, os players no mercado, seus pontos fortes e fracos, uma simples SWOT, até você integrar alta tecnologia para você poder fazer correlações e modelos preditivos. Lembre-se de trabalhar com análise preditiva. Isso é muito importante a gente falar. Análise preditiva está na interpretação de dados, né? Engajamento. Eu acho bacana citar Magalu. Eu já vi várias prós e contras, como tudo que tem na vida, né? Isso não só tecnologia, mas é bacana, dê uma olhada nessa reportagem da Forbes, que fala sobre a história do botão de denúncia da Magalu contra a violência doméstica. Isso é de 4 de junho de 2020. Então, os representantes da marca acreditam que foi um dos papéis da ferramenta se fortalecer no canal de denúncia já existente. Então, tinha a Magalu, né, com esse aviso nas mãos, e ela falava, né, finja que vai fazer uma compra e tem um botão para você denunciar a violência contra a mulher. Veja, essa campanha vem no momento que cresce muito, infelizmente, a violência contra a mulher no período pandêmico. Então, alguns já me disseram que não foi legal, que não valeu a pena, que tinha que ser assistente virtual e foi um chatbot, enfim. Eu nem estou discutindo isso, na verdade, estou discutindo o engajamento da marca para questões sociais relevantes, né? Então, acho que é muito bacana, a gente tem que olhar esses bons exemplos. E como é que isso se deu? Com a tecnologia, né? Você teve a oportunidade, no caso o Magalu, de salvar vidas por meio da tecnologia. É muito bacana. Vocês vão ter a oportunidade de ver uma curadora de arte utilizando-se de mídias digitais. Eu a conheci, foi muito legal para salvar vidas, pessoas que tiveram problemas físicos, psicológicos, enfim, uma série de problemas gerados na pandemia e por meio das artes e com ferramentas digitais salvaram-se vidas. Então veja, tem propósito, tecnologia traz coisa boa também, né? Você poder falar com uma pessoa que está distante, nem sempre você vai poder estar presencialmente. Então, são coisas bobas que eu estou falando, até a gente falar de realidade aumentada, a gente falar se você for ver o mercado de streaming, quão lucrativo ele quantas empresas entraram, pega a Amazon, que é fantástico, né? Os caras entregam experiência de consumo. Então, a gente tem que analisar tudo isso para colocar aí num caldeirão e falar assim, opa, deixa eu entender para onde eu estou indo e como me utilizar da boa tecnologia, as boas práticas, o compliance digital, né? A ética digital. A gente está falando aí também de LGPD, quando a gente passa aí por LGPD e todo mundo procurando entender o que vai acontecer. A nossa LGPD está bem baseada nos moldes europeus e a gente tem que saber, tem que entender de tudo isso. É para proteção de ambos os lados, da empresa e do consumidor. Então, é muito bacana. E pegar propósito, né? Essa pegada é muito legal. Vamos ver outro exemplo? Eu acho que vale a pena ver esse vídeo e a gente comentar. Manda lá. If people say your dreams are crazy, if they
laugh at what you think you can do. Good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever. Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Ironman after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football. Play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Bom, Nike sendo Nike, né, gente? É bacanérrimo, né? O cara tá se utilizando aí. Ah, mas qual é o lado da tecnologia aqui? Primeiro que os caras têm, uma tecnologia colocada nos produtos que é fantástica, tá? Nos tecidos, nos acabamentos, nos tênis, nos amortecedores. É sensacional. Quem não tem muita familiaridade, dá uma olhada, pesquisa, tem muita coisa na internet. Mas não só isso, ele não fala em nenhum momento aqui de produto. E é fascinante, né, o filme. Você vê abordagens de temas religiosos, de questões feministas, de cor de pele, gente, de tudo. É muito bacana. Então, te toca. Ele está falando aqui de vida, de experiência. Ele não falou de produto. Então, é inesquecível, né? Essa sensação que te traz, né? Assim, parece ser maluco e não é. Então, isso, você acha que assim, uma Nike chega e fala assim, vamos criar uma campanha hoje, porque é legal. Gente, não é. Os caras estão analisando. Então, assim, entra análise preditiva. Lembra quando a gente falou? Análise preditiva é fantástico. Você começa a antecipar o que o seu consumidor quer. Como é que eu faço isso? Leia o que você tem de interpretação que a tecnologia te traz, né? Então, a gente está falando aqui de uma forma bem geral, mas para que fique claro o quão poderosa é essa boa utilização da tecnologia. Essa campanha, gente, no ano passado, né, Criatividade de 2009, ganhou um prêmio. É a Nike, que eles pegam aí o slogan Just Do It, né? E fazem uma extensão por Dream Crazy, que era a campanha que mostrava atletas renomados, Serena Williams, enfim, e outros, que eles colocam como o principal, esses olhos do jogador que eu vou falar, tá? Que é o Colin. Ele foi o quarter da liga de futebol e ele sempre quando tocava o hino, ele se ajoelhava em protesto à brutalidade policial e ao tratamento das minorias raciais, né? E isso, bom, com o passar do tempo, ele foi dispensado da liga. E a Nike vem e contrata esse cara, né? Então, era polêmico ele se ajoelhar durante o hino nacional, nos jogos, e a Nike não assim, vai na controvérsia cultural, corre o risco, vamos dizer, se é que se pode chamar, é um risco, né, gente? Mas
teve análise para fazer isso. E aí a Nike aumenta a receita dela em 10%. Gente, 10% a gente está falando de 9 bilhões de dólares. Então, veja, é muito bacana, é muito legal. À medida que se tem um novo padrão de comunicação. Então, ele fala, né? Acreditar em alguma coisa significa, às vezes, sacrificar tudo. Então, é muito bacana, e é o filme anterior que vocês viram, como é que você pode transformar tudo isso. E aí, faça uma campanha, obviamente, com todos os veículos de comunicação e tudo mais. Então, veja, é muito legal. Novos negócios, empresas que crescem. Aí você fala, mas a Nike está faturando. Tá bom, a Nike está faturando, mas assim, está empregando gente, está abrindo mais loja, está girando a economia, está... como é que veio tudo isso? A mídia foi propagando também. Por onde? Pelos meios digitais. Não só, né, gente? Mas estou colocando aqui, é que a gente está falando muito, né, num evento de tecnologia e falando do lado positivo aqui, né, que me foi trazida essa missão, falar de Bright Mirror, o lado positivo. Então, olha que bacana, a gente tem que pensar numa engrenagem, né? Como é que tudo isso parte de um ato. Então, estudado, pesquisado, e a gente tem o uso da tecnologia para ir para o mundo todo isso. Vamos dar uma olhadinha em mais um vídeo? Adoro esses vídeos, porque eu acho que dá para tangibilizar o que a gente está falando, esse lado positivo da tecnologia e o bom uso das grandes marcas. Eu trago as marcas porque aí fica mais fácil para todo mundo entender. Bora lá? To get more people to try Coke Zero, we created an entire campaign that they could literally drink. First, we built a billboard that served real Coke Zero to thousands of fans. Then, we poured Coke Zero to people all over the country. Your TV is about to pour you a Coke Zero. This is a drinkable commercial. We partnered with Shazam and created a new way of using their technology. Shazam now to drink it. By Shazamming the spot, the Coke Zero from the screen was poured right into people's phones, whether they were at home, at a concert, or among 80,000 people at the NCAA Final Game. Every interaction ended with a free Coke Zero that could be redeemed at major retail stores across the U.S. Even when there was no screen, we poured Coke Zero using just sound. From ads that became cups, to flyers that became straws, to tweets that poured Coke Zeros in 140 characters, to drinkable posters that use Shazam to turn people's phones into digital straws. Every single ad put a Coke Zero in people's hands. So next time you're thirsty, drink it ad. Bom, outro gigante, né, gente? Coca-Cola sendo Coca-Cola, né? É incrível, né? É maravilhoso. Deixa eu colocar aqui para vocês uma ceninha aqui sem volume, mas você vê esse vídeo, você fala, nossa, que vontade de tomar Coca-Cola, né? A Coca-Cola pegou todos os veículos de comunicação, olha que bacana, offline ou online, isso demanda toda a tecnologia, né? Então você ganhava o canudo, você escutava o Shazam, ou o Twitter, você postava o barulho da Coca, então veja que legal. Então, como é que uma marca vai se propagando por meio de tecnologia, né? E é uma campanha tremenda que eles fazem, e aí tem uma aderência enorme, porque o cara tem uma experiência dentro de casa, quando ele vai no game, quando ele vai... Esse é o lado que eu quero mostrar para vocês, positivo. A gente agora já tem algum tempo, a telemedicina nunca evoluiu tanto, né? A gente tem órgãos para serem transplantados em 3D. Então, olha que bacana, não é só a marca da Coca-Cola ou da Nike que a gente falou, uma campanha que faz crescer
o faturamento, empregar mais pessoas, girar a economia, mas é também no lado da saúde, quando eu falei aqui transplantes, mas, gente, tem tanta coisa, empresas que fizeram respiradores para esse período que a gente está enfrentando e se utilizaram da tecnologia que tinham. Então, é a gente parar um pouquinho e olhar para tanta coisa boa que a tecnologia trouxe, né? Tudo, se a gente for para pensar, tem lado bom e lado ruim. Mas a gente não pode ficar pensando, né? Sei lá, não é que não pode, mas assim, não é legal, né? Teoria da conspiração, todo momento e tal, né? Eu acho que a gente tem que ter momentos aí bacanas, de lucidez, legais e para seguir em frente. Então, esse exemplo aí da Coca-Cola é muito legal, porque você assiste o filme e você fala, uau, né? Cadê minha Coca-Cola? Nem sei se eu gostava de Coca-Cola, mas passei a gostar. É muito bacana. E isso aí gera uma economia, né? Move. Gente, tem uma série de coisas, uma série de benefícios, né? A comunicação, a gente tem grupos de pessoas hoje que se associam em plataformas, as universidades hoje com a possibilidade de você estudar, cursos gratuitos, tem tanta informação, e aí volto a dizer assim, não é excesso de informação, é falta de filtro. São coisas diferentes, né? Então, bora filtrar, porque tem muita coisa boa pra gente que a tecnologia traz. Mais um filminho que eu acho que vocês vão curtir. Eu precisava conhecer o Amazon Go, um supermercado aqui em São Francisco, onde a Amazon testa suas tecnologias de self-checkout. É muito mais do que isso. Você simplesmente entra no supermercado com o seu QR Code, que já está amarrado na sua conta da Amazon, no seu cartão de crédito, pega os produtos na prateleira e, para pagar, basta ir embora. Bom, mas e como é que a Amazon forma esse carrinho de compra? Você simplesmente pega o produto e tem uma infinidade de câmeras no teto. Além disso, as prateleiras também têm um sensor. Então, contanto que você faça um gesto amplo o suficiente de que pegou o produto, ele já vai adicionar o seu carrinho de compra. Ué, mas se eu não quiser levar, eu posso devolver literalmente em qualquer ponto da loja. O conjunto de câmeras consegue reconhecer que fui eu que peguei e eu estou deixando esse mesmo item em cima de uma prateleira. E o que mais me chamou a atenção é que eu achei que só teriam poucos itens, que o supermercado seria pequenininho. Na verdade, tem quase de tudo. Então, nos primeiros testes em Austin, os itens eram muito fáceis de serem detectados pela câmera. Agora, você encontra literalmente tudo que tem no supermercado. Bom, agora chegou a hora da verdade. Eu peguei 2 itens, vou sair, e aí é que eu vou receber o recibo da minha compra. Vamos ver se vai funcionar. Quando eu saio da loja, eu recebo o meu recibo de quanto tempo eu fiquei dentro da loja e quais foram os itens que eu carreguei. Aqui no meu celular está mostrando 2 itens. E com certeza isso daqui é uma pista muito forte sobre o futuro do varejo. A conveniência de você simplesmente entrar na loja, pegar os seus itens e sair é muito mais rápido até do que fazer uma compra online, com a vantagem de você pegar os itens frescos. Então a Amazon está fazendo um trabalho incrível em trazer tecnologias que já estão disponíveis para experiências que nós estamos acostumados a fazer de outra maneira. Legal, né, gente? Amazon, a gente falou disso agora há pouquinho. A Amazon é um exemplo clássico de experiência, de oferta de experiência, né? Essa comodidade. Aliás, assim, você entra na Amazon para consultar informação sobre o produto, porque é muito completo, é muito legal. A gente está vendo aí realidade que está acontecendo, tá? Ah, não é em todos os lugares. Não, mas isso já está acontecendo. Eu sei porque a gente começa a falar disso e parece que ele é intangível, né? Não, não é intangível. Até outro dia, a gente não se imaginava pegando aplicativo, a gente não... Entende? Mudou tudo, mudou tudo. E mudou para muita coisa, mudou para melhor, e a gente tem que olhar esse lado, né? Acho que esse é o último videozinho que eu preparei para vocês. Opa, vamos voltar aqui.
que eu preparei para vocês, e acho que a gente... É esse mesmo, é muito legal. Olha que bacana isso, como é legal ver essa alegria das pessoas e a interatividade nessa campanha aqui. Vamos lá. Super simpático, né, gente? Não é muito legal? É um cafezinho aí para a gente finalizar aqui o bate-papo, mas mostrando todo esse lado bacana do uso da tecnologia. Imagina colocar duas maquininhas e o pessoal interagir. Teve que ter a utilização de uma tecnologia boba, mas assim, boba pode dizer, né, gente? Mas assim, olha que bacana a interatividade e o posicionamento da marca diante do consumo, a experiência que foi levado. Então, gente, bora pensar em coisas boas para a gente ter essa assertividade maravilhosa quando a gente vê aí essa moça dando um punch, né, um beijo aí nessa luva, porque é isso que a gente quer, né, que a tecnologia traga verdadeiras experiências de consumo. Experiências e vantagens, e o lado positivo, as transações eletrônicas, as fintechs, gente, tanta coisa boa que a gente recebeu com a tecnologia. Então, isso é Bright Mirror, e eu espero que vocês tenham gostado, porque é um tema que é empolgante, é envolvente, aqui tem que ser rápido, não dá para a gente falar muito a fundo, mas quem quiser conversar, fica lá a dica, os meus contatos, tem o QR Code, e muito obrigada por mais essa jornada e nesse evento maravilhoso que é SP Tech Week. Grande beijo para todos!